Abertura. Avisos de possibilidades e proibições escritos em diversas línguas. No centro, escrito com letras O de um globo de uma proibição. Como funciona aí? Uma estufa de Apresentadora tulipas na Marina Holanda, Campos. uma plantação de kiwis, cerejas e blueberries na Nova Zelândia ou uma criação de gados e búfalos nos Estados Unidos. Essas são algumas opções para brasileiros que decidiram levar uma vida no campo, mas fora do Brasil. Em alguns lugares, não é necessário nem ter experiência para assumir o emprego. Mas para engenheiros agrônomos, veterinários ou formados em zootecnia, o intercâmbio agrícola tem sido uma boa opção para aliar treinamento profissional e aprender o idioma do país. Com a maior área de produção agrícola e pecuária do mundo, os Estados Unidos possuem mais de 2 milhões de fazendas. E a terra do tio Sam foi o destino escolhido pela Evangeline. Ela saiu do Brasil para trabalhar numa greenhouse, uma estufa para a produção de flores, e vai contar pra gente quais são os direitos de quem põe a mão na massa, ou melhor, na terra. Globo terrestre. Imagem se aproxima dos Estados Unidos na América do Norte. Indicação pontiaguda em Cresco, Estados Unidos da América. Bandeira estadunidense tremulando no mastro. Imagens aéreas do centro da cidade de grandes árvores cultiváveis e estufas. Oi pessoal, tudo bem? Evangeline Zwirtes, engenheira agrônoma. E desde fevereiro de 2023 eu estou morando em Cresco, Iowa, Estados Unidos. Eu trabalho numa greenhouse. Eu cheguei aqui através do intercâmbio. Eu entrei em contato com uma agência do intercâmbio agrícola, então eles fazem todo o processo de visto, documentação, achar trabalho, etc. Eu tenho um contrato como se fosse um estágio, que por mais que eu seja graduada, eles ainda me consideram como estagiária. Mas eu trabalho assim como qualquer outro empregado da empresa, a gente faz um pouco de tudo. E então, o que consiste a greenhouse? A greenhouse, na verdade, é um ambiente controlado. A gente consegue controlar a temperatura, a umidade, a luminosidade. Então, especialmente agora no inverno, que aqui no nosso estado neva muito, se, por exemplo, quem trabalha em fazendas, né, não tem emprego no inverno mais, não tem serviço. Então, a greenhouse abre oportunidades para quem quer fazer meio período ou trabalhar o dia inteiro no inverno, né? Eu tenho um intervalo de almoço de 1 hora, geralmente, ou meia hora, dependendo da quantidade de trabalho que a gente tem. Eu tenho 15 minutos de intervalo de manhã e 15 minutos de intervalo à tarde. Esses intervalos da manhã e da tarde são remunerados, mas o meu almoço não é remunerado. E também eu só sou remunerada as horas que eu trabalhar. Então, se eu estiver doente, alguma coisa assim, eu posso justificar minha falta, mas eu não recebo por aquele dia não trabalhar. O meu visto permite eu ficar 1 ano e 1 mês de férias, então são 13 meses. Então, aquele 13º mês é de férias, eu posso viajar no país, eu tenho aval do visto para isso, mas eu não recebo remuneração por essas férias. Então, não tem férias remuneradas, não tem recesso remunerado, feriado também não. Então a gente só recebe as horas que trabalha. Transição de tela. E para falar Apresentadora sobre esse Marina assunto, Campos. convidamos o Flávio Salvadego, administrador e gestor de agronegócio e também fundador de uma agência de intercâmbio agrícola. Doutor Flávio, seja bem-vindo ao nosso programa. A gente viu a Evangeline contando aí como foi a ida dela para os Estados Unidos. Esse é um mercado novo, é uma agência de intercâmbio agrícola. E qual a responsabilidade da agência pelo intercambista? Olá, Marina, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui com vocês. As empresas, né, de intercâmbio agrícola, elas existem para fomentar Flávio esse Salvadego, tipo de gestor de oportunidade, agronegócio. de experiência para jovens do agro que buscam uma experiência internacional para agregar mais conhecimento no currículo, né? Então, não é algo novo, já existe há muitos anos. Qual que é a responsabilidade, vamos dizer Apresentadora assim, dessa Marina agência Campos. quando o estudante ou a pessoa, já o profissional formado, né, nesse caso do intercâmbio agrícola, vai para fora do país?
Olha, a responsabilidade é encontrar um local de estágio, Flávio Salvadego, gestor de obviamente, agronegócio. antes disso, assessorá-los para que eles, né, possam se aplicar para esse tipo de oportunidade. Ou seja, tem que ter alguns requisitos para serem aprovados e depois encontrado o local de estágio adequado para esse jovem, na área de interesse deles, eles então vão receber um placement advice, ou seja, um local de estágio, né? Uma confirmação. E a organização é responsável por emitir o visto e assessorar esse jovem durante todo esse período que ele estiver fora, não só com o visto, mas durante esse período que ele estiver fazendo o seu estágio, seu trabalho no exterior. E para fazer o intercâmbio agrícola, ele precisa ter alguma experiência na área? Sim, são alguns requisitos, entre eles a experiência, né? Hoje, para um estágio no exterior, o jovem precisa ter uma idade limite para a questão do visto, que é geralmente de 18 a 28 anos de idade. Tem que ter o segundo requisito, a questão do conhecimento de inglês, tem que ter um nível intermediário, ele tem que conseguir se comunicar e ele tem que ter uma formação no agronegócio. Ele não é qualquer jovem assim de outras áreas que pode participar. Então agora a gente vai voltar para os Estados Unidos, porque a Evangeline Apresentadora vai Marina explicar Campos. algumas exigências da agência que oferece esses intercâmbios agrícolas e como é a preparação das espécies que vão florir a primavera norte-americana. Imagem aérea do centro da cidade, com prédios baixos e de plantações rurais. A agência Evangeline Zuirtz, engenheira agrônoma. Seguro saúde, que eles chamam, quando a gente vem para cá. Então, a gente paga por um plano de saúde, um seguro de vida. Caso aconteça algum acidente, alguma coisa, a gente tá protegido. E a empresa também, eles têm muito cuidado com o EPI, também é um ambiente que tem que estar sanitizado, né? Então, eles têm muito cuidado com a parte sanitária, né? Pra gente não trazer doenças aqui pra dentro e também pra gente não ter nenhum contato com algum químico, algum álcool, só respirando alguma coisa tóxica. Então, a gente usa sempre luva, roupas limpas, calçados limpos, luvas, avental, máscaras. O nosso trabalho na Greenhouse consiste em produção de flores, então a gente tem diversas variedades anuais e algumas culturas que a gente faz para o inverno, como por exemplo as poinsettias, que são as flores de Natal, mas em geral o carro-chefe são begônias, gerânios, verbenas, crisântemos, etc. São diversas culturas e todas a gente está preparando para a primavera do ano que vem. Então agora a gente começa a trabalhar todo o inverno para preparar tudo para a primavera de 2024. A gente ter todos os produtos da melhor forma possível. Imagem de centenas de vasos de plantas enfileirados na estufa. Agora a gente está começando o sticking, então as empresas fornecedoras das mudas para a gente, elas já mandam os cortes prontos, sanitizados, a gente só replica elas em bandejas com o solo apropriado para elas se desenvolverem da melhor forma. Evangeline Zuirtz, E agora, engenheira agrônoma. basicamente, é isso que a gente vai fazer por 3 meses, até ficar tudo pronto para ser enviado na primavera do ano que vem. Imagem de vasos de flores coloridas amarelas e vermelhas. Transição de tela. Doutor Flávio, a gente viu a Evangeline Apresentadora contando Marina aí Campo. que ela só recebe remuneração pelo período que ela realmente trabalha. É bom deixar claro que quem tem interesse aí de fazer um intercâmbio como esse, as regras trabalhistas por lá são diferentes da legislação brasileira, né? Esse é um ponto que os jovens devem Flávio prestar Salvadego, gestor de atenção agronegócio. e mostrar que quando está interessado em fazer um estágio, um trabalho em outro país, ele deve seguir a regra daquele país, né? Então, realmente, o mercado americano ele é totalmente diferente. Ele trabalha muito direto ao ponto, né? Trabalhou, recebe. Não trabalhou, não recebe.
Então, isso é muito simples e de fácil entendimento, né? Por isso que são tão fortes nos Estados Unidos e entre outros países mais desenvolvidos que o Brasil, onde a relação trabalhista não existe, né? É uma coisa muito diferente. Se efetivamente a Apresentadora proposta Marina de Campos. trabalho vier, né, depois desse estágio, a pessoa for contratada por uma empresa nos Estados Unidos, como que fica a situação dele? Veja bem, eles têm uma Flávio Salvadego, possibilidade, gestor de agronegócio. nesses casos, de usar um outro tipo de visto, que é o visto H, o visto de trabalho temporário. Obviamente que o visto H, ele é um pouco mais burocrático de ser feito, porém, ele é possível. E tem muitos fazendeiros que gostam muito desses jovens e querem contratá-los. E depois que você faz 2, 3 vezes esse temporário, você tem que retornar ao Brasil uma vez por ano. Você não pode ficar 2, 3 anos seguidos, tá? Um visto temporário são de até 10 meses, por isso que chama temporário. E depois desse período fazendo esse visto H, você pode até buscar um work permit permanente. Vamos fazer agora um Apresentadora breve Marina intervalo e Campos. a gente volta já já. Vinheta de transição. Estamos apresentando Como Funciona Aí. Vinheta de transição. No centro, Como Funciona Aí. O Como Funciona Aí está de volta. Apresentadora Marina Quem não tem Campos. experiência de trabalho em ambiente rural também pode se aventurar em fazendas fora do Brasil. Conhecida pela produção de kiwis, a Nova Zelândia tem recebido muitos estrangeiros que querem conciliar uma oportunidade profissional no campo com a imersão em língua inglesa. A Josi mora em uma fazenda no interior de Gisborne e vai contar pra gente como funciona o visto e os direitos para o imigrante que trabalha em área rural por lá. Globo terrestre. Imagem se aproxima da Nova Zelândia, na Oceania. Indicação pontiaguda em Gisborne, Nova Zelândia. Bandeira da Nova Zelândia tremulando no mastro. Imagem aérea de grandes áreas verdes de pastagem. Oi pessoal, aqui é a Josi, eu sou de Idealine. Josi interior Leal, de Goiás. fotógrafa. Eu tô na Nova Zelândia há 5 meses e há um mês eu decidi me mudar pro interior e morar em uma fazenda de Gisborne. Eu tô aqui com o Working Holiday Visa, que é um visto para quem tem entre 18 e 30 anos. São 300 vagas por ano para brasileiros e as inscrições abrem uma vez por ano, um horário e data específico, então é bastante disputado. Esse visto me permite ficar aqui por 1 ano e se eu trabalhar em fazenda, eu consigo estender por mais 3 meses. E depois que eu chego aqui, uma das regras é que eu preciso trocar de emprego de 3 em 3 meses. Eu já trabalhei em construção e em hotel e agora eu estou trabalhando na plantação de maçã por conta dessa extensão do visto, né? E também por não precisar de um alto nível de inglês, aqui tem bastante imigrante do mundo inteiro. Então, no momento eu sou a única brasileira aqui e então é só inglês e espanhol o tempo todo. Isso é ótimo para praticar e eu também ensino algumas palavras em português para eles, então é bem legal. A gente tem 3 intervalos no decorrer do dia, 2 de 15 minutos e 1 de 30 minutos. Também temos direito a férias, mas como é um trabalho de temporada, a gente recebe as férias junto com o pagamento semanal. O salário é, em média, $24 neozelandeses por hora, que, na minha opinião, é um salário ok, dá para ter um carro, pagar o aluguel, fazer mercado, ter lazer. Aqui a gente trabalha 6 dias por semana, cerca de 8, 9 horas por dia, mas dá para fazer mais horas. Vamos falar da parte boa agora, dinheiro. Seguinte, recebemos $24 neozelandeses por hora, mais 8% de holiday pay, que são as férias obrigatórias, né? Todo mundo tem direito a férias. Porém, como é um trabalho casual, temporário, a gente não vai tirar essas férias. Então, eles precisam pagar a gente pelas férias. Depois de tudo, depois da somatória de quantas horas a gente fez na semana, do holiday pay, tem as taxas do governo, que aqui são bastante bem salgadinhas. Cerca de 18%, vai depender de quantas horas você fez. Se você fez mais horas também, às vezes cobra mais. No final aí das contas, mais ou menos umas 50 horas trabalhadas na semana, entre 40 e 50 horas trabalhadas na semana, você vai receber aí entre 900 mil
dólares neozelandeses por semana. O pagamento aqui é por semana, tudo aqui é pagamento por semana. Transição de tela. Voltamos a falar sobre esse assunto com Flávio Salvadego, Apresentadora Marina administrador Campos. e gestor de agronegócio e também fundador de uma agência de intercâmbio agrícola. Doutor Flávio, agora a Josi mostrou para a gente como que é a situação na Nova Zelândia. Não é um intercâmbio, mas ela está contando aí sobre um visto sazonal. Qualquer pessoa pode se candidatar para ir para a Nova Zelândia, por exemplo, e trabalhar, e mesmo não tendo uma experiência em uma área rural? Marina, é assim... Flávio Salvadego, gestor de agronegócio. Tem os programas de estágios e existem esses programas que são de trabalho, né? Elas podem se candidatar. Geralmente, os governos desses países que oferecem, no caso aqui a Nova Zelândia, que foi citado, esse tipo de oportunidade, são vistos sazonais que eles podem se aplicar, não precisa ter aqueles requisitos do agronegócio, porém são vistos bem mais difíceis de conseguir. O governo, por uma necessidade de mão de obra do país, abre esse tipo de vaga e concede esse visto específico, né? Working Holiday Visa, e isso é para o mundo todo, e isso é muito disputado. Então, essa é a grande diferença, é meio sorte, assim, de conseguir. Não são todos que conseguem, deve se aplicar através do próprio governo, né, da Nova Zelândia. Você entra lá no site do consulado, existe lá a forma de se aplicar para esse tipo de visto. E daí você vai poder trabalhar lá nessas áreas, e daí, como são trabalhos braçais, simples, não requer que você tenha um conhecimento no agronegócio. Isso fica muito mais vulnerável e você vai depender daí da sua capacidade de conseguir se desenvolver durante você com o empregador lá direto, né? A gente viu também a Josi falando que ela recebe por hora Apresentadora Marina trabalhada, né? Campos. Nesses países não existe o salário mínimo? Olha, existe Flávio sim, Salvadego, existe gestor sim, de agronegócio. E eles cumprem esse salário mínimo, vamos dizer, né? Todo país, especificamente Nova Zelândia, que tem um salário até mais alto, a Austrália do lado também tem um salário bem alto por hora e é pago esse valor mínimo. O que acontece muitas vezes, como a dificuldade de mão de obra é muito grande, eles acabam remunerando um valor até acima do valor mínimo para atrair. Como são trabalhos braçais e mais expostos ao tempo, né, que é o caso do agronegócio, muitas vezes a remuneração é até maior. Você pega um trabalhador na área rural, por exemplo, em algumas regiões da Austrália, onde são mais distantes, trabalhar com gado, por exemplo, chega a 35, 40 dólares por hora. Então, é bem diferente. Então, vamos voltar agora para Nova Zelândia, porque a Josi vai mostrar como é o trabalho na fazenda Apresentadora de Marina maçã, Campos. os riscos dessa atividade e como são as acomodações desses trabalhadores por lá. É com você, Josi. Imagem aérea da orla da cidade com grandes árvores verdes. Imagens de plantação de maçãs vermelhas. Agora eu tô aqui trabalhando numa fazenda de maçã. Josi Leal, fotógrafa. E assim que eu comecei, nas primeiras semanas, eu tava fazendo pruning, que é a poda das plantas, tipo, cortar esses brotinhos, assim. A planta já tem um tamanho suficiente, então eles não querem que ela cresça mais. Então a gente vai parando o crescimento assim, fazendo a poda. Mas agora a gente tá fazendo o thinning, que é o desbaste das frutas. A gente precisa retirar, assim, quando tem muita fruta por galho, porque senão vai acabar quebrando, vai ficar muito pesado. O galho vai acabar quebrando, ou a fruta não vai ter espaço suficiente para crescer. E dá espaço também para elas verem o sol, porque ela fica vermelhinha assim, porque o sol tá pegando nelas. Agora a gente está usando uma plataforma e para fazer a parte alta das árvores. Para mim foi curioso porque, por mais que não seja muito alto, não tem equipamento de segurança. Então eu achei meio estranho de início, porque eu trabalhei em construção e era obrigatório usar capacete, colete e bota de segurança. A gente tem um kit de primeiros socorros aqui à nossa disposição no office e a gente também recebe a ajuda do governo em caso de acidente. Eu tenho carro, mas não é próprio para morar, então eu preferi alugar um quarto aqui, que é em outra fazenda. E hoje estamos em 5 aqui nessa casa, cada um em um quarto.
mas tem amigos meus aí morando com 15, 20 pessoas dividindo o quarto, porque essas casas acabam sendo bem grandes para acomodar todo mundo na época da colheita. Porque tem várias frutas também, tem blueberry, tem cereja, uva, abacate. Essa fazenda aqui que eu tô é de kiwi, que é a fruta mais famosa daqui. Inclusive os neozelandeses são chamados de kiwis, tanto pela fruta, tanto pelo pássaro kiwi, que só tem aqui. E eles têm um visto específico, um visto sazonal, para quem quer vir trabalhar aqui nessas altas temporadas. Então é muito bom. Imagens de plantações de kiwis. Uma curiosidade cultural que eu percebi aqui é que não importa muito com o que você trabalha, nem qual cargo você ocupa, a maioria das pessoas vão te tratar da mesma forma, e eu sinto que eles têm um ritmo próprio de levar a vida, sabe? Parece ser mais leve, devagar, aproveitando mesmo. Bem, essa foi minha contribuição de hoje. Eu gostaria de saber mais sobre segurança do trabalho no Brasil e direitos dos trabalhadores rurais. Tchau, tchau. Transição de tela. Obrigada pelo depoimento. Apresentadora Marina Campos. Campos. Ao doutor Flávio. Doutor Flávio, antes da gente responder a pergunta da Josi sobre os direitos em casos de acidentes no Brasil, eu queria que o senhor falasse o direito dela, se acontece um acidente de trabalho por lá. Quando acontece alguma coisa, é importante... Flávio Salvadego, gestor de agronegócio. A necessidade sempre do seguro-saúde. Para qualquer emergência, qualquer necessidade, qualquer um eventual acidente de trabalho, né, alguma coisa nesse sentido, ela vai estar respaldada, né, assegurada com toda a assistência médico-hospitalar necessária para que ela possa ser atendida, né? Isso é obrigatório, tá? Para qualquer país, a pessoa tem que ter um seguro-saúde com assistência médico-hospitalar, e isso é proibitivo. Você não pode viajar para fora sem ter um seguro desse. Um empregador jamais vai aceitar uma pessoa lá, se for de forma legal, através de um visto adequado, certinho, sem ter essa apólice de seguro que dá essa cobertura, essa segurança para que ela possa, numa eventualidade, ter qualquer problema, né? Queria que o senhor deixasse, então, agora, para a gente encerrar o programa, dicas para esses trabalhadores, profissionais ligados aí a essa área. Uma experiência internacional no currículo, ela é sempre muito válida. Hoje, um jovem que tem uma trajetória internacional, que fala inglês fluentemente, ele é muito mais valorizado no mercado de trabalho. As empresas buscam esses jovens pelas suas capacidades a mais, não só por falar outra língua, mas por ter uma capacidade de desenvolvimento nas suas atividades superior a quem não tem uma experiência internacional. E a dica que a gente dá é sempre ficar atento ao tipo de intercâmbio que você busca, ao tipo de empresa. Se vai pegar um visto diretamente num consulado, escolha o visto adequado, faça de forma correta, porque às vezes as coisas são difíceis, né? Você tem que escolher uma empresa idônea, buscar fazer as coisas certas e de forma que você tenha um respaldo, tenha uma assessoria, para que você possa contar com ela à medida que você tem as necessidades para avançar. Às vezes, a aventura pode custar caro, né? Então, a dica que a gente dá é: faça as coisas certas, procure informações adequadas, busque empresas idôneas, a informação correta, seja num consulado, seja numa empresa de intercâmbio, porque às vezes o barato pode sair caro. Doutor Flávio, muito obrigada pela participação. Apresentadora Marina Campos. E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Spotify. É só digitar @Rádio ITV Justiça que você encontra tudo lá. Até a próxima. Créditos finais. Direção Diogo Ramos. Produção Lídia Faria. Apresentação Marina Campos. Edição de texto Marina Campos. Cabelo e maquiagem Kelly Raridade. Assistência de estúdio Emerson Oliveira, Joel Ribeiro e Sávio William. Operação de TP Ricardo da Costa. Iluminação Ítalo Cândido. Operação de áudio Anderson Oliveira. Operação de sistemas Orlando Filho. Edição de pós-produção Paulo Mendonça. Videografismo Leonardo Veloso. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização Rádio e TV Justiça 2024.